E isso não era fácil no começo. No começo dos anos 80, as pessoas achavam que não era possível ter um canal de notícias. E o noticiário só passava à noite, começava a passar às 6:30 da tarde nos canais abertos. Então foi algo imenso que ele fez. É muito importante esse contexto, Brian, porque ele teve uma visão e ele acreditou nessa visão, porque ele pensava que isso poderia ser bom para o mundo. E ele conseguiu levar essa visão à frente e teve um impacto tremendo em todo o mundo por muitas décadas. Então, quando vocês falam, Brian Wolf, do que ele entendeu os fundamentos do jornalismo e que ele colocou as pessoas certas nos lugares certos, isso é muito bom. Eu tenho também um bastidor, porque você era repórter do Jerusalem Post, certo? E ele viu você, ele tinha um olho para o talento e ele enxergou você, e aí você, na época, você pensa, bom, não tenho todas as credenciais que eu imagino, né? Olha, durante o meu começo como jornalista, eu fui convidado algumas vezes para ser um convidado na CNN, porque eu tinha vários furos meus foram publicados no Jerusalem Post, e o Ted Turner percebeu isso e me disse pessoalmente que ele queria que eu viesse para o canal como analista e como repórter. Então, eu não era convidado, eu não era contratado no começo, eu era um convidado. E de repente, o Ted Turner falou para mim, bom, nós temos uma vaga, nós queremos que você seja o nosso correspondente no Pentágono. E eu falei, bom, eu não sou um especialista no Pentágono ou na área militar, mas ele disse, você é um ótimo jornalista, você traz notícias importantes, você traz furos, então você pode ir para Toledo, para Timbuktu, você traz notícias, então você vai para o Pentágono e vai trazer notícias. E aí foi meu primeiro dia no Pentágono, e foi em 1990. Na época, a Guerra Fria estava terminando, os Estados Unidos tinham bases muitas bases militares em todo o país, e alguns meses depois começou a invasão do Kuwait, de Saddam Hussein, e a operação Escudo do Deserto começou, depois a Tempestade do Deserto. E isso mudou minha vida. E essa operação militar também mudou a vida da CNN, a história do jornalismo. E eu vi isso se desenrolando, e foi um momento muito importante. Eu nunca vou me esquecer disso. Brian, acho que isso diz muito a respeito de como ele era um visionário, de começar a CNN e todas essas empresas que nós mencionamos. E ele era uma pessoa que assumia riscos, e esses riscos se pagaram. Acho que tem um elemento meio de Elon Musk, um elemento de Jeff Bezos na história dele. Os bilionários que nós ouvimos hoje, o que eles estão construindo, sistemas do futuro. Esse futuro o Ted Turner construiu décadas atrás e por muitas décadas ao longo de sua carreira. Ele pegou pequenas estações locais de televisão e colocou essas redes em redes nacionais, e a CNN era uma delas, perdão. Mas as pessoas em 79 e 80, elas riam dele. Os parceiros comerciais riam dele, os donos de jornais também achavam que a ideia da CNN era meio ridícula. E ele teve de lutar por esse acesso a satélites, ele teve de lutar para ter o staff, a equipe, e ele arriscou sua fortuna pessoal para lançar o canal, e ele quase faliu ao fazer isso. Ele pediu aos bancos para continuar com a CNN, e ao lançar a CNN Internacional, ele pôde conectar o mundo inteiro. Eu lembro que 18 meses na CNN, que a CNN estava no ar há 18 meses, ele soube que o Fidel Castro assistia a CNN, e usando um satélite que ele conseguiu contrabandear para dentro de Cuba. Então, e aí ele começou então a ter acordos de distribuição internacional para levar a rede para os países. A marca expandiu de muitas formas, e eu acho que isso é um legado que
que fica, é um testamento do próprio Ted. Eu acho que essa é a imortalidade dele, o seu legado para milhares de pessoas que trabalham aqui e que vem agora que a gente está em um outro momento de fusão pela Paramount, que vem nos próximos meses. Eu acho que é nossa obrigação continuarmos em frente. É isso que o Ted sempre quis. Ele sempre se preocupou com a CNN, mesmo já na casa dos 80 anos, ele sempre assistia o canal e dava feedback, e eu adorava que ele fazia isso. Eu acho que esse reflete o legado dele. Eu vejo todas essas conquistas dele e você trouxe esse bastidor, né, das pessoas riam dele, falando, você não pode fazer isso, e ele falando, bom, eu vou em frente. Quando eu fui contratada na CNN, 13 anos atrás, eu falei para os meus colegas, eu vou trabalhar para a marca mais icônica de notícias do mundo. E eu pensei isso na época, e eu pensei, bom, isso só aconteceu por causa de Ted Turner. E para continuar honrando esse legado, eu queria trazer agora o Frank, nosso âncora do escritório de Washington, Frank Sesno. Olha, ele foi um visionário audacioso, ele não queria um não como resposta, e ele criou essa ideia da CNN, um canal de notícias 24 horas, antes de ter cabo, teve a cabo em em todos os Estados Unidos. Eu estava na Universidade George Washington na época, e eu lembro que os jovens estudantes, eles não havia TV a cabo em todo lugar. E o Ted, quando ele falou isso, as pessoas riram, falaram, não vai ser possível, as pessoas não vão pagar por notícia, não vão pagar por canais. Não há um mercado para isso. E aí, ele na universidade, ele criou um financiamento e ele criou uma bolsa. E hoje nós temos uma bolsa hoje em nome dele, que é a Ted Turner Professor of Environmental Media, né? Professor de mídia ambiental. Então, o legado dele é para ensinar futuras gerações de como ser criativo, audacioso, ousado, para contar histórias. Eu me lembro como numa reunião que a gente teve de pauta e ele veio para Atlanta, ele sentou na mesa e falou, bom, eu quero que toda a redação, eu quero uma redação em toda a capital de todo o país do mundo e nós devemos cobrir o mundo. Acho que para que as pessoas possam entender umas às outras, entender os lugares. Se o mundo for mais informado, nós teremos um mundo melhor. E quando eu estava na Casa Branca ali no começo, a gente ligava para os escritórios de imprensa e eu falava, bom, é o Frank Sesno da CNN, e ninguém sabia quem era a CNN. Mas aí quando eu falava, é a rede de notícias do Ted Turner, aí as pessoas sabiam. Então era o nome dele, a reputação dele, que veio antes da CNN, e essa força de vontade, de imaginação estava ali, não era questão só do dinheiro. Ele criou essa marca global incrível, que fala de tudo que o Wolf mencionou agora, e que vocês falaram. Sobre a morte do fundador da CNN, Ted Turner, aos 87 anos. Eu estou aqui no estúdio com o nosso analista de internacional, Diego Pavão, vai conversar com a gente a respeito disso e quero trazer para você também toda a repercussão da própria CNN pelo mundo. Quer ver um exemplo? Deixa eu trazer aqui. Esta imagem que você vê aqui é do site da CNN nos Estados Unidos, tá certo? A CNN, como ela é uma emissora muito grande, existem vários portais, uns direcionados ao noticiário mundial, outros ao conteúdo doméstico, até como a gente chama aqui internamente, que é o dos Estados Unidos. E aí está o destaque, o fundador da CNN, Ted Turner, pioneiro da TV a cabo, com canal de notícias, morre aos 87 anos.